Quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Salmos, capítulo 4, versículo 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en esta mañana a mí me gustaría hablar brevemente algunos tips, algunas ideas acerca del descanso. Es muy importante descansar, es muy importante dormir bien para estar con energías al día siguiente. No solo la alimentación, sino dormir bien, descansar bien, para el día siguiente poder, a primera hora de la mañana, encontrarnos con el Señor y desarrollar las tareas del día de una manera buena, ¿no? Despierto, con energía. Yo no sé si hay para pasar o pasan allá. ¿Está? Acta. Miren, algunos beneficios de un descanso adecuado. Los niveles sensoriales trabajan de manera óptima. Gracias. Trabajan de manera óptima. La ansiedad y los síntomas tendentes a la depresión son evitados cuando uno duerme bien, descansa bien. El sueño activa el sistema inmunológico y contribuye a regular el metabolismo. El sueño metódico, ordenado. Ayer hablamos con un pastor también que tiene una buena cantidad de horas, ¿no? Dormía bien y se conserva muy bien. Ustedes lo van a reconocer. El sueño metódico ayuda a almacenar información en la memoria y buscar nuevas soluciones. Y el sueño y el descanso son factores sanadores y reponedores también de las enfermedades. Y aquí algunos breves, solamente ideas o consejos cortitos para tener un buen descanso. Miren, la habitación debe ser un lugar confortable, silencioso, ojalá con buena ventilación para después de que uno duerme, ¿no? Y oscuro. Algunos a veces tienen problemas, cuando es muy oscuro, sigue durmiendo, ¿no? Pero es importante que sea así. No utilice la habitación para dormir, para ver televisión, para comer o trabajar, eso es algo muy importante. Es aconsejable omitir las siestas prolongadas. Coloqué siestas prolongadas porque en Uruguay acostumbramos a dormir la siesta y a veces se suele prolongar en algunos casos, ¿no? Uno cita reunión y después, se hizo larga la siesta. Es también bueno tener una cena liviana, moderada, mantener un horario regular para levantarse y acostarse, no tomar bebidas estimulantes antes de dormir, hacer algún deporte durante el día y al levantarse de noche, por ejemplo, no despertarse y colocar luces fuertes en la habitación. Eso es interesante. Y quiero terminar solamente con este texto que dice en Eclesiastés 4:6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo. ¿Y qué más dice? Y aflicción de espíritu. Que el Señor les bendiga y que puedan tener en este día la bendición del Señor. Bom dia a todos. Bom ouvir falar de sono tão cedo, quando muitos de nós dormimos bem, não é? Graças a Deus. Por gentileza, nós temos hoje uma história, podem sentar aqui, da Vânias e do seu marido... Osley. Osley. Bom dia para vocês. Bom dia. Durante a oração, foi pedido a Deus uma bênção para os pais que não têm filhos. Há poucos dias eu entrevistei uma cantora chamada Cristina Mel, ela é da Igreja Batista, e ela me contava da aflição que ela viveu durante muitos anos, longos 10 anos esperando para ter uma filha ou um filho, e isso não aconteceu. E até que um dia o seu marido acreditava que já não tinha mais jeito para o casamento, porque a expectativa de um filho não acontecia, então o seu marido foi sentindo-se desprezado. Acho que já ouvi uma história parecida na Bíblia, né? De um marido que disse: não sou eu suficiente para você? Aqui está um casal que viveu uma angústia de não ter um filho, de você, Vânias, não gestar um filho. Conta um pouquinho dessa história para a gente, como foi essa luta para vocês. Bem, nós nos casamos em 1985 e fizemos o pré-nupcial. E no primeiro ano de casados, eu tomei anticoncepcional. E tive alguns probleminhas por tomar anticoncepcional, engordei muito, fiquei com varizes, em virtude disso, resolvi parar de tomar anticoncepcional. E o que chamou a nossa atenção foi que, mesmo tendo parado de tomar anticoncepcional, às vezes a gente furava a tabelinha e eu não engravidava. Mas até aí tudo bem, os 2 primeiros anos não queríamos ter filho. Mas, a partir do 3º ano de casados, nós queríamos ter filho. E eu trabalhava na área de saúde, e lá eu comecei a fazer um tratamento.
e partimos para o tratamento de reprodução humana, que é um tratamento muito doloroso, porque envolve a parte física e a parte emocional. E todos os exames que eu fazia, o Osley também fazia os exames, eles diziam que nós tínhamos tudo para termos filhos. E a nossa angústia foi aumentando. E até que, com o tempo, eles descobriram que eu tinha endometriose. E o médico resolveu fazer uma inseminação artificial e sugeriu até proveta. A inseminação artificial nós fizemos, com expectativa, mas não deu certo. Proveta, nós não optamos por isso, e é isso. Osley, qual era a sua expectativa enquanto homem, por esse filho, se não veio, o que você sentia? Bom, eu acho que a gente, em casa, tem vontade de ter filhos, né? Filhos naturais, né? Mas eu vim, assim, de uma adolescência, de uma juventude, assim, que, na minha mente, que eu me lembro desde uns 15 anos de idade, eu sempre tinha comigo que eu teria meus filhos naturais e teria filhos adotados também. Então, eu não tinha muito problema em relação a isso, né? Se tivesse que adotar, adotaria tranquilamente. Não tinha nenhum problema. Então, eu, psicologicamente, estava preparado para a adoção. O que significa a aceitação, né? Quando você tem uma predisposição a aceitar, tudo fica mais fácil. Mais difícil é quando você diz apenas isto, para mim, significa bênção. Fora disso, para mim, não é bênção. Vocês se abriram para outra possibilidade e adotaram. Como foi que chegou o primeiro filho na vida de vocês? Bem, como eu trabalhava na área de saúde, algumas médicas falavam assim, vou arrumar um bebê para vocês. Só que os bebês que arrumaram para nós antes não deram certo. Por quê? Porque, para adotar uma criança, o ideal é que a gente faça uma ficha no juizado de menores e que a gente fique esperando pelo filho. E, atualmente, existe um trabalho muito bem feito por parte um cadastro do juizado. nacional. Tem um cadastro e tem uma preparação, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento também social, para preparar essa mãe. Assim como uma mãe espera um filho 9 meses, hoje em dia já existe essa preparação. Então, nós tentamos adotar 2 crianças antes da nossa primeira filha, da Cátia Maiara, mas aí não deu certo, porque já havia pessoas na lista de espera. E até que um dia, uma pessoa da nossa família, minha tia, ela morava perto de uma assistente social, e ela disse, vamos arrumar um neném para vocês. E nós queríamos um bebê recém-nascido, como todo casal quer. Mas não foi bem assim como queríamos, porque, às vezes, nós fazemos um plano, e Deus faz outro na nossa vida. E como foi que o bebê chegou? A assistente social, vizinha da minha tia, nos apresentou um quadro de uma criança que estava mais de um ano no lar, lá do governo, e que precisava de uma família, em caráter de urgência. Era com vocês, então? E aí, o que você fez? Vamos lá pegar essa criança? Ela nos informou o seguinte, que se aquela criança não fosse adotada, ela morreria. Ela estava com anemia, estava tendo sérios problemas de saúde, e isso foi num sábado, inclusive. Aí, na quarta-feira, nós fomos ao CRT, que é o Centro de Recrutamento e Triagem. E lá nós conhecemos. Aí foi interessante, porque, quando eu entrei no quarto, eram vários berços, né? E estavam vazios, estava apenas ela. Apenas de fraldinha, né? E em pezinha no berço e segurando. E cabeça baixa. E eu fui entrando, como se fosse um filme aquilo ali para mim. Eu fui entrando ali, e quando eu cheguei perto do berço, ela levantou o seu rostinho, olhou para mim, olhinho apagado, sem brilho, e me deu os braços. E eu a peguei, e quando eu a peguei, ela botou a sua cabecinha aqui e segurou aqui na minha camisa com muita força, como se estivesse dizendo, não me largue, não me abandone. Aí até brincando... Você até hoje se emociona. Todas as vezes que eu conto essa história é emocionante. A minha esposa até fala assim, vamos ver os outros bebês? Eu falei assim, não, é essa aqui, não tem outra. Aí começou a fase, né, a chamada fase do namoro, né, e tal. Leva para casa, se adapta. E depois, para a gente pegar a guarda, né, foi uma luta também.
que nós Deu fomos... tudo certo. Deu tudo Adotou. certo, mas foi uma briga lá no juizado também. Não é tão fácil assim, né? Mas vocês adotaram outro filho. Quando saiu o registro da nossa primeira filha, demorou 1 ano e 3 meses, eles perguntaram... Ah, um detalhe, ela já tinha 1 ano e 10 meses. Né? Porque, normalmente, as pessoas só querem o bebezinho novinho, de dias. Quando saiu o registro dela, eles perguntaram para nós, vocês querem ter outro filho, adotar outro filho? E nós falamos, queremos. Mas aí falamos, não por agora. Deixa ela ficar um pouco mais sozinha, um pouco mais no trono. É uma expressão que a gente usa. E aí nós esperamos mais alguns meses, fizemos a ficha novamente, e dessa vez nós optamos, sim, porque poderíamos escolher, por um bebê, por um recém-nascido. E nós dissemos que poderia ser de 0 a 2 meses. E aí, quando chegou a época certa, eles ligaram para nós e nós fomos buscar o Lucas Vinícius, que, na época, estava com 17 dias. No prazo que você queria. Exatamente. E uma coisa interessante, que a nossa primeira filha, ela não tem as nossas características, porque nós não fizemos nenhuma acepção, não fizemos nenhuma escolha, nem nada. E o nosso segundo filho também, nós não faríamos questão que tivesse as nossas características, porque nós não sabíamos que bebê que viria. Mas eles pegaram uma foto minha do Osley, colocaram no processo, e eles arrumaram uma criança um pouco mais parecida conosco. E, como eu trabalhava no centro de saúde, uma colega minha tinha feito um curso, por ocasião, sobre aleitamento materno. E aí ela disse, o seu bebê está chegando, então nós vamos preparar esse peito para amamentar. E aí começou uma preparação, e quando o bebê chegou, essa colega me ajudou, nós trouxemos até uns slides aí, que tem uma foto, e foi feita a lactação, e eu amamentei o Lucas, aí a Kátia Maiara, aí eu amamentando, com a mangueirinha, como vocês podem ver. Se puder voltar um pouquinho. Tem uma mangueirinha que coloca numa seringa. O que está nessa seringa aí é leite materno, né? E, com essa estimulação e com a ajuda de uma medicação fitoterápica, lestina de soja natural. Próxima. Aí pode passar. Com 5 meses e meio, aí está o Lucas Vinícius mamando, sem mangueirinha. E essa amamentação ajudou muito, principalmente na questão do desenvolvimento emocional dele. Com certeza. E tem fotos dele adultos? Tem adulto, dele, aí eles já crescendo, crescidos. um pouquinho, Que aniversário, bonitinho, que aniversário de 15 anos, e a família atual, em frente à igreja. Uau! Eu imagino que, como os pais de filhos biológicos, a maioria tem suas adaptações ao longo da vida. Por exemplo, na adolescência, em alguma fase, vocês tiveram alguma dificuldade por eles serem adotados? E uma outra pergunta, Osley, eles sabem que são adotados? O que você está cochichando para ele? Ele responde a primeira e eu a segunda. Tá. Você é a primeira e a segunda, ela dá ordem. Como é que tem que ser? É assim mesmo. Bom, nós não tivemos a experiência de ter filhos naturais, né? Mas eu não vejo assim nenhuma diferença, No desenvolvimento nenhuma dificuldade deles. assim tão grande, alguma coisa que aconteceu assim de tão grave. Teve seus problemas. Como filhos biológicos também tem. Sim, teve uma certa época. Eu lembro que a Kátia Maiara teve um problema com a outra criança, né? Que falaram para ela que o menino falou para ela que ela não parecia com os pais e ela veio chorando, né? Mas eles sempre souberam, né, da história deles. Desde novinho, a gente sempre contou a história deles. A história da vida deles você foi contando. Desde os 2 anos de idade, nós contávamos em forma de historinha e eles foram assimilando. Com relação às crises, nós tivemos crises, sim, como toda família tem, porque os filhos biológicos também dão problemas. Então, nós não vamos ser hipócritas e dizer nossos filhos são perfeitos e eles não nos dão problemas. Eles dão, sim. A Kátia Maiara enfrentou o problema de bullying algumas vezes, por ser morena, por ser gordinha e por ser adotada. Mas, em todas as vezes que nós enfrentamos esse tipo de problema, nós conversamos bastante com ela, e, atualmente, ela é uma pessoa assim, muito bem resolvida. Ela, esse ano, com fé em Deus, em dezembro, ela se forma, está lá no Paraná, em Maringá,
fazendo curso de enfermagem, e ela lida muito bem com essa questão da adoção, que foi um crescendo na vida dela. E ela falou para mim, eu achei interessante, que ela disse que quer ter 2 filhos biológicos e 2 adotados. E o Lucas Vinícius, ele enfrentou alguns probleminhas, e já deu também alguns probleminhas, como todo adolescente dá. Alguma cobrança? Assim, cobrança da sociedade. Okay. Porque, infelizmente, às vezes, as pessoas ficam questionando e estimulando as pessoas a ver de uma maneira negativa. A não aceitar. Exatamente. Uhum. Então, assim, durante um período da adolescência dele, teve uma crise, sim, ele um dia me perguntou, por que você me adotou? E eu disse para ele, eu te adotei porque Deus quis. Né? E a gente sempre conversa bastante com eles, nós temos um diálogo bem aberto, graças a Deus, lá em casa. E, quando as crises vêm, a gente conversa e a gente ora bastante. E, em algumas situações, a gente coloca o joelho no chão e a gente opta também pelo jejum. Ok. Eu acho que vamos ficar com essa última palavra, né? Podemos ficar de pé, e aqui adiante nós vamos orar por vocês. É assim que toda família tem que experimentar as vitórias. Quando alegres, alegres. Quando tristes, tristes. Mas em todas as situações buscando ao Senhor. Ela diz dessa verdade de buscarem a Deus em jejum e oração. Quanto nós temos jejuado pela nossa família, quanto temos jejuado pelos nossos filhos, o quanto temos entregue os nossos filhos e a nossa vida ao Senhor, nosso Deus. Que haja graça, poder, porque a vitória é certa para quem entrega-se a Jesus Cristo. Um corpo humano que responde com uma estimulação e ela amamenta um filho que ela não gestou. Um homem que estava pronto para aceitar um filho biológico ou não, um conduzir de Deus, um trabalho de Deus na vida de um menino e de uma menina que aceitam seus pais como pais de verdade, porque os amaram antes que eles soubessem o que era amor. Na verdade, a adoção é a coisa mais linda do mundo. Todos nós aqui, em qualquer lugar do mundo, todos são adotados. Filho único e verdadeiro, filho do Pai, só Jesus Cristo, o que nos adotou por toda a eternidade. Amém. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus grandioso que nos aceita, que nos traz para o Teu colo, nos chama de filhos, nos adota, nos dá o nome real de sermos chamados Teus filhos, e nós confiamos que o Senhor nos ouve nesta manhã. Confiamos que o Senhor ouve a oração dos pais e a oração dos filhos. Abençoa-nos, meu Deus, dá-nos a Tua paz, conduz esse casal, conduz essa família, faze com que seja um testemunho vivo de que são pessoas que conhecem e têm um pouco do amor que o Senhor tem por nós, independente das nossas características, de quem nós somos, do quanto nós temos errado ou acertado, o Senhor nos ama. Obrigada por este exemplo, obrigada por Tua graça maravilhosa, obrigada por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos isto no poder do Espírito Santo, na presença do Pai eterno, hoje e para todo sempre. Cremos neste nome. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. O meu bom dia a todos. Nos minutos que temos, vamos a alguns conselhos do culto da família ou culto familiar. O texto base é esse daí do Espírito de Profecia, que a sociedade compõe-se de famílias e o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. Então, a felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. E aqui algumas dicas para o nosso culto familiar. O primeiro é regularidade. As crianças, os filhos e todos que habitam naquele lar precisam saber que regularmente há um encontro com Deus naquela casa, naquele lar. Depois o local. Qual é o local mais agradável para se fazer o culto doméstico, o culto familiar? O local que você quiser. Por exemplo, na minha casa é no meu quarto, em cima da nossa cama. O problema é que os filhos foram crescendo e a cama não. E a minha cama já quebrou, acredite se quiser, 6 vezes durante o culto. E para que não haja mais problema, meus filhos estão grandes, adolescentes, já estão estudando fora 2 deles, mas quando estão em casa a gente faz o culto. Eles até agradecem quando eu não estou presente, porque a cama é garantida.
mas quando estou lá, para garantir, eu coloco embaixo da minha cama 2 tijolos, né? O melhor lugar para se fazer o culto é o lugar que seus filhos mais se agradem, ou se agradam. Este é o melhor lugar. Uma outra dica para o culto familiar é o tempo. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Alguns pais, alguns lares usam o culto familiar para aprender os 600 hinos do inário. Usam o culto familiar para fazer o estudo bíblico atrasado. Não é ideal, porque até o tempo de assimilação de uma criança é de 1 a 3 minutos. E alguns dizem, mas eles já são crescidos. Acredite, um adolescente também tem paciência até 3 minutos. E acredite, um jovem também tem paciência até 3 minutos. Então, isso é um conselho do Espírito de Profecia. Sejam períodos curtos e espirituais, não monótonos. Quando um capítulo comprido é lido e explicado e se faz uma longa oração, esse precioso culto se torna enfadonho, monótono, e é um grande alívio quando passa. Uma outra dica para o nosso culto familiar, nosso culto doméstico, é que seja adaptável. Se há crianças, adolescentes, use a linguagem destes, né? Use materiais, use cânticos propícios para a idade dos mesmos. O sexto é a participação. Todos podem e devem participar na leitura, na oração, no cântico e coordenação do culto familiar. E a última dica é alegria. Ao término, que prevaleça um clima de alegria por terem adorado a Deus em família. E aqui algumas dicas, algo mais. Adote um hino. Na minha casa, por exemplo, o hino adotado é o 454. Vem, ó Jesus, entre nós morar. Então, desde pequenos, eles ouvem esse hino, e este é o hino. E quando começa a se cantar esse hino, se sabe que vai começar ou terminar o culto. Use ilustração, a famosa caixinha de promessas, uma notícia, um evento da semana que atraiu seus filhos. Use este evento, essa notícia, e coloque num contexto bíblico, sempre é possível. Dica de um filme, fale sobre um filme. Eu tenho uma lista, por exemplo, 50 filmes que se pode assistir no sábado. Se você quiser, R$10. Livro e atividade, né? Fale de um livro, adote um livro, realize uma atividade. O outro é prêmio para atividades cumpridas. Você arrumou a cama, a louça foi lavada essa semana, você ajudou o papai e a mamãe, suas notas foram boas na escola, então esse é um momento de você premiar nesse culto doméstico. E, finalizando, queridos, muitos de nós achamos que é no culto doméstico, que é no culto familiar que as coisas irão acontecer. Muita gente pensa isso. E pensa certo. Quer filhos que vão à igreja, tenham filhos que façam culto. Quer filhos que prestem atenção no sermão do pastor, de quem vai pregar, façam que os seus filhos prestem atenção no culto familiar. E a última dica, culto familiar não resolve os problemas. Não adianta nada você obrigar seus filhos. Eu fui criado por um tio, graças a ele eu conheci a igreja, e é o único adventista que eu conheço que fazia culto familiar no sábado de manhã. Alguém aqui lê a meditação sábado de manhã, faz o culto familiar sábado de manhã? O meu tio fazia. Ele obrigava a gente antes de ir para a igreja, e ele 8 horas tinha que estar na igreja, na classe de professores. A gente tinha que levantar 6h30, 7 horas para fazer o culto familiar. E esta obrigação gerou 2 coisas. Primeiro, nunca mais eu esqueci. Segundo, que raiva de levantar tão cedo quando não precisava. Não, claro, é um bom exemplo? Claro que é. Mas talvez o melhor exemplo seja que um filho veja seus pais se tratando bem, veja seus irmãos se tratando bem, veja um lar socialmente estruturado. Tem pais que têm vergonha de beijar-se na frente dos filhos, mas não têm vergonha de xingar-se um ao outro na frente dos mesmos. O culto não vai resolver isso. Mas o culto será feliz quando esses filhos são felizes, porque tem pai que os amam, tem um pai que os adotam em amor. Que Deus nos abençoe, que o nosso culto da família, nosso culto familiar, seja um culto para a honra e glória de nosso Deus. Porque criou o ser humano e
coragem pra seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu, caminho para a vida que é sem fim. Eu sei de alguém que chama, que convida e que quer entrar em sua vida, em seu triste coração e transformar tristeza em alegre canção, em alegre melodia. Eu sei de alguém que vai lhe ajudar a ser o que você sonhou em se tornar, pois com Jesus não há limites pra sonhar. Sua graça pode dar poder pra resistir ao mal. Bom Pai, dá-nos fé, coragem pra seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu, caminho para a vida que é sem fim. Amém. Privilegio ser hijos del Rey de Reyes, como dice la lección de esta mañana, ¿verdad? Hijo del Rey de los cielos, del reino de los cielos. Hijo del Rey de Reyes, por lo tanto, estamos acá príncipes y princesas, herederos del reino eterno. En esta mañana queremos continuar esta preciosa semana con un tema que toca las cuerdas de nuestro corazón, que llega a lo íntimo de nuestro ser, hijos blindados. Para empezar, todos somos hijos del Rey de Reyes y Él quiere blindarnos para salvación. Un grupo aquí somos padres y madres, que tenemos hijos, que hay que blindarlos cada día con la palabra de Dios y con la presencia de Él mismo. Acá hay jóvenes, señoritas, que tienen también sus padres. ¿Cuánto los aman sus padres? Y si como padres amamos a los hijos, cuánto más Dios nos ama. Vamos a repasar en esta mañana la receta de Dios para blindar nuestra familia, para blindar nuestros hijos. Y la receta de Dios está en Deuteronomios capítulo 6, del 5 al 9. También veremos la historia corta de dos hombres de la Biblia que blindaron sus hijos para Dios. Ya conocemos todo, pero una cosa es la teoría, ¿verdad? El conocimiento. Conocimiento, la teoría no salva a nadie. El conocimiento debe ir acompañado de la práctica, de la vivencia con el Señor. Tenemos la primera parte en el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si queremos amar a los hijos, un amor firme, seguro, un amor salvador, primero nosotros tenemos que aprender a amar a Dios. Si queremos amar al esposo o a la esposa, un amor que no se acabe, un amor que dure para siempre, tenemos que amar primeramente a Dios. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Punto 1. 2. Tener la palabra de Dios en el corazón. Dice en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy, no mañana, no ayer, hoy, estarán sobre tu corazón. ¿Tuviste tu encuentro con Dios hoy? Jóvenes, señoritas, papás, mamás. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, formar el hábito de estudiar la Biblia cada día y amarla. El plan mundial de la iglesia, reavivados por su palabra. Tener la palabra de Dios en el corazón. Siguiente plan de Dios, inculcar la Biblia a los hijos. Pero para que eso ocurra, como dice el verso 7, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Varias cosas interesantes. ¿Estando dónde dice? En casa. Culto familiar. Andando por el camino. Camino a la iglesia, camino a las compras, camino al mercado, camino a la universidad, a la escuela, al acostarte y cuando te levantes. Establecer el plan diario del culto familiar. Muy linda la experiencia del pastor que habló sobre el culto familiar en esta mañana y en los días anteriores. Inculcando la importancia de que los hijos aprendan viendo a sus padres. Cercanía física de la palabra de Dios. Y las atarás como una señal en tu mano, dice. Y estarán como frontales entre tus ojos. La palabra de Dios en el hogar, a la vista, abierta tal vez, subrayada, amada por nosotros como padres. Medios visuales, dice el verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los hogares de antaño, los que nacemos en cuna adventista o de nacimiento, siempre en casa había un cuadro con pensamientos bíblicos. Hoy ya no vemos eso. Visitamos los hogares de los hermanos, a veces hijos de pastores, y no hay eso. Hay el dibujo de un artista de cine, o de repente un cantante, no lo sé. Pero ¿qué se está formando en la mente de los hijos? Estamos bombardeados por los medios visuales, ¿verdad? Televisión, internet, iPod, BlackBerry, muchas cosas que están saliendo. Todos los MP, 3, 4, 5, no sé a dónde va a ir. ¿Qué tipo de ideas entran en tu casa a través de los medios visuales? Los jóvenes ahora son modernos. Necesitamos estar más aferrados del Señor para saber educarlos, formarlos, guiarlos para el reino de los cielos. Padres que adoptaron la receta de Deuteronomio capítulo 6. Primer padre, Job. Ya estudiamos Job, ¿verdad? Especialmente el capítulo 1. ¿Cómo era Job? Veamos allí lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 1, perfecto y recto es procurar vivir lo que se predica.
No puedo decir, hijos, vamos a la iglesia si no voy. O vayan a tiempo a la iglesia si llego tarde. Vivir lo que se predica. Si hablo del amor de Dios, tengo que amar a mis hijos en el amor y en el temor de Dios. Si hablo amor por la familia, tengo que amar a mi esposa, y ellos al ver ese amor amante entre esposos podamos reflejar el amor de Dios hacia nosotros y formar también hogares amantes en los futuros planes de los hijos con respecto al matrimonio. Procurar vivir lo que se predica. Es pedir disculpas y reconocer los errores. También nos equivocamos, somos humanos, ¿verdad? Y cuando equivocamos, hay que pedir disculpas a la esposa, a los hijos. Es tener una vida recta. Job era un hombre recto. Otro rasgo en la vida de este hombre de Dios: era sacerdote de su casa. Verso 5 habla de que Job siempre, cada día, dice, oficiaba oraciones especiales por sus hijos. Todos los días actuaba como si su vida eterna y la de sus hijos dependiera solo de él. ¿Estás orando por tus hijos todos los días? ¿Estás diciéndole, hijo o hija, estoy orando por ti? Jóvenes, escuchan eso sus padres. Hijo, hija, estoy orando por ti. Actuaba como si su vida eterna y la de sus hijos dependiera solo de él. Padres, sacerdotes del hogar. Madres, reinas del hogar. Hijos, princesas y príncipes del reino de los cielos. Segundo punto, en Job tomaba la iniciativa. No esperaba que le digan haz, él hacía, rogaba, oraba, ofrecía sacrificio por sus hijos. 3, eso demanda sacrificio personal, ¿verdad? El padre puede levantarse muy temprano en la mañana, ir al cuarto de los hijos, arrodillarse ahí frente a su cama, ellos están dormidos, pero presentarlos al Señor. O si trancan la puerta, cierran la puerta con llave por dentro, ahí ponte en la puerta y ora por ellos. Muy temprano, preséntalos a Dios. Dice Job, hacía esto todos los días. Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job. Y también recibió el blindaje de Dios. Miren este verso 10. Dice, Dios bendijo, Dios lo bendijo. Bendijo su casa, bendijo todo lo que tenía. Dios blinda a sus hijos, padres, a sus hijos, hijos. Dios blinda a aquel que busca a Dios. Claro que en la historia de Job está ejemplificado el conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? No entendía Job lo que pasaba, pero había un plan de Dios tal vez para nosotros ahora. Segundo personaje que blindó su hogar. Esta es la historia en Génesis desde el verso 12 hasta el 25. Capítulo 12 al 25. Pero miren ustedes el caso de Abraham. Dice en Génesis 12, 1 al 4 que donde quiera que Abraham iba, ofrecía sacrificios y se presentaba ante el Señor. Es decir, para liderar el culto de la familia, queridos padres, nosotros primero tenemos que pasar a solas con Dios. No hay otra. Primero a solas con Dios, para ser fortalecido por su poder, para ser bautizado por el Espíritu Santo y poder presentar a nuestros hijos ante Dios. Culto personal. Primero pasar a solas con Dios. Padres aquí presentes, ¿hemos pasado hoy a solas con Dios? Tú lo sabes, Dios también. También Abraham era el sacerdote de la familia. Construía altares e invocaba el nombre del Señor. Donde quiera que iba, la gente pasaba por allí, decía, por aquí estuvo Abraham. Altares,
En todo Canaán. Maravilloso. Cuando nos ven los vecinos salir de la casa al trabajo, a la iglesia, dicen, oh, ahí pasa un hombre de Dios. Oh, qué linda familia. Van juntos a la iglesia. Sacerdotes de la familia. Tus hijos saben lo que es más importante para ti, para usted. Los carros, el negocio, el trabajo o Dios. Probablemente tus valores serán adoptados por los hijos. Te ven con la Biblia abierta, lo harán. Te ven de rodillas, lo harán. Te ven llegando a la iglesia temprano, lo harán. Te ven liderando la misma, lo harán. Nuestros hijos adoptarán nuestros valores. Este punto interesante. Devolví el diezmo. Un hombre fiel. Cuando el compromiso con Dios llega al punto de afectar las finanzas, entonces tiene una influencia en la vida de la familia de los hijos. Tus hijos deben saber que hay un diezmo que llega cada mes o semana, no lo sé, a la iglesia. Nadie coloca dinero en algo del cual no está convencido. No solamente hablando de diezmos, hablando de los pactos, ofrendas, del libro misionero. Dedicar un sueldo para el Señor cada año. Un día hicimos un pacto, una reunión de líderes, estuvimos en la unión de todo el campo para el libro misionero y para plantío de iglesias. Fuerte, para todos, motivados por el Espíritu Santo. Al día siguiente mi hijo me llama, que está en la universidad, y el mayor. Me dice, papá, me dice, ¿puedes acompañarme a una reunión? Yo salía ya de ese programa. Era a las 3 de la tarde y el programa era a las 7 de la noche. Ya, hijo, haré tiempo, le digo, iremos al programa, a la universidad. Fuimos allí y había sido premiación a los mejores alumnos de ese ciclo con cierto apoyo económico en beca de estudio. Mi hijo había ocupado el primer puesto. Y prácticamente todo el dinero que invertí para los libros misioneros lo cubrió la beca que él sacó. A las pocas horas. Yo le cuento a mi hijo, mira hijo, le digo, esto es tuyo. Pero Dios devuelve lo que se le da. Enseñanzas directas para los muchachos. Diezmos. A veces no estoy en casa. Hijo, acá está el sobre. Lleva con mamá el pacto para Dios. ¿Somos fieles a Dios en todo? Él devuelve. Miren este texto, dedicó a su hijo como sacrificio. La promesa de Dios, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Por qué tuvo que Abraham escuchar la voz de Dios? Toma tu hijo único Isaac, a quien amas, y sacrifícalo en el monte que yo te voy a dar. Decir, ¿por qué? Dice la sierva del Señor, si Abraham no hubiera fallado en el asunto de Agar, del cual nació Ismael, si hubiera pasado la prueba, a la tentación que puso Sara en él, no hubiera tenido que pasar este episodio en su vida. Pero pasó, Dios lo probó una vez más y pasó la prueba. Nosotros también debemos dedicar a nuestros hijos en sacrificio vivo a Dios. Estemos dispuestos a perder a nuestros hijos, no por la muerte, sino entregar a nuestros hijos para el servicio de Dios como misioneros. Escuché que el hijo del pastor Choque se va un año de misionero, ¿verdad? Sale de la casa. Estar dispuesto tal vez a no verlo nunca más. Se van de misioneros de ultramar al África, Oceanía, algún país para servir al Señor. Esto es ofrecer un hijo a Dios como sacrificio. Creo que como padres, como obreros en la viña del Señor, estamos deseosos, ansiosos de que nuestros hijos sirvan a la iglesia, ¿verdad? Donde sea.
blindar a nuestros hijos para el ministerio y por el ministerio. Reflexión. ¿Qué tipo de cosas precisan ser cambiadas en mi casa hoy para que yo y mi casa sirvamos al Señor? Pensemos juntos. ¿Qué hay que cambiar? Dios dijo de Abraham: y yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Este es blindar a nuestros hijos. Este es blindar la familia. Que nuestros hijos sigan nuestras pisadas. Que escuché algunos que son hijos de adventistas de cuarta generación, quinta generación. En mi caso soy tercera generación, mis hijos son la cuarta generación. ¿Será que mis padres blindaron mi vida para servir al Señor? ¿Será que puedo hacer lo mismo de blindar mis hijos para que sigan sirviendo al Señor si Él no viene aún antes? Dios dijo de Abraham: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? Es la proyección nuestra. Blindaje de Dios, bendición extendida. Padres, hijos, nietos y los demás. Miren, qué lindo será que muy pronto esos hijos blindados podamos estar gozando en el cielo, viéndolos correr, viéndolos avanzar. Como dice el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. ¿Dónde están los hijos acá? Un regalo de Dios, presente de Dios, un príncipe de Dios, una princesa de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Padres blindados, hijos blindados, dará como consecuencia familias blindadas, que nada ni nadie podrá derrotarlos. Presentemos cada día a nuestros hijos el reino eterno, el goce de los cielos. La redención está cerca. Cada día a nuestros hijos recordémosle que hay un cielo al cual llegar. Tal vez perdiste un hijo en el camino de la vida, familiar, esposo. Allí será el momento de los encuentros para nunca separarnos más. Sigamos blindando la familia para que un día podamos marchar hacia el reino de los cielos, para vivir con Jesús por 1000 años en el reino de los cielos y en esta tierra por la eternidad. Ahí donde estás, haz una corta oración. Después quiero cantar contigo un himno lindo. Jesús se acerca a ti esta mañana, te dice: hijo, hija, yo quiero que seas un buen hijo, un buen padre, una buena madre, blindando a tus hijos cada día al reino de los cielos. Donde estás, es una corta oración por tus hijos y después cantamos un precioso cántico.